Sejam bem-vindos, pessoal. Leide, Charles, vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, começar nossa live, chamar nosso convidado, vai ser muito massa hoje. Tá me ouvindo direitinho aí, Leide, Charles? Vamos chegando aí, pessoal, já vamos começar. Rodrigão, vamos marcar um pedal, né, Rodrigo? Nosso convidado já está na área, daqui a pouco vamos chamar ele. Grande Wesley. Vitão. Espírito Santo, Vitória, hein? Saudades do amigo. Fica aí, vai ser bacana. Pessoal, quem já entrou aí, aperta no aviãozinho ali embaixo, vai aparecer as 5 pessoas que você mais interage e já manda para quem você acha que deve assistir essa live, tá? Tenho certeza que nós podemos agregar na vida de alguém. Sejam bem-vindos, Júlia, Cleverson. Saudade de ti, Clevinho. Olha aí, já temos o pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo. Bom demais ter amigo em todos os locais do Brasil. Tenho certeza que vai vir mais estados aí. Vamos lá, pessoal? Vamos começar? Deixa eu dar um pause aqui no nosso som. Dá um pausezinho aqui. Pessoal, começando nossa live de quarta-feira, muito especial hoje, vai ser muito legal. E eu quero começar a live como eu sempre começo os vídeos lá no YouTube, que é o seguinte: olá, abençoado, seja bem-vindo! Muito feliz por estar aqui com vocês. E vamos lá, como é que a gente começa toda semana? Quem já participou das outras lives sabe que a gente sempre lê um trechinho do livro, tá? E como todo mundo já está esperto e está ligado que a gente vai falar bastante sobre Salomão hoje, eu peguei um trechinho de um livro que é um livro do Stephen Scott, tá? Ele escreveu esse livro que é chamado Salomão. Até pegar aqui, meu Deus, me deu um branco agora, você está me deixando nervoso. Salomão, o homem mais rico que existiu, tá? Foi esse livro que me motivou a estudar um pouquinho sobre Salomão e curtir ele, tá? E o que que diz aqui nesse trechinho que eu separei do livro, né? Costumamos achar que temos tempo de sobra para alcançar nossas metas pessoais e profissionais, e por isso nós acabamos adiando nossas obrigações. Por exemplo, hoje, quase 80% dos americanos estão acima do peso. A maioria pretende começar a emagrecer na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Fazer planos de comer melhor, se exercitar e cuidar de si. Porém, ano após ano, adiam esse compromisso. Entrar em forma continua sendo apenas um sonho, porque ainda não acordaram para a própria realidade. Da mesma forma, maridos e esposas, pais e mães planejam melhorar seus casamentos e a relação com os filhos. Mais tarde, não agora. E Salomão diz: acorde, chega de adiar. Acorde para a realidade à sua volta. Salomão quer que despertemos para o mundo real, com suas obrigações, exigências e oportunidades. O tempo não para e a cada dia desperdiçado não volta mais. Cada dia que passa nos deixa mais próximos do fim nosso, limitando o nosso tempo nessa terra. Acorde e traga diligência para a sua vida agora.
suas oportunidades se multiplicarão. Assuma as rédeas da sua história, das suas atitudes, dos seus valores e do uso que você faz do seu tempo. Bacana, né? O que Salomão está dizendo para nós aqui é que agora é o momento. Agora é o momento de fazer a mudança. Existem dois momentos ideais para fazer uma mudança. Um era 10 anos atrás, hoje, outro é hoje. Então vamos lá, vamos se antenar, vamos se ligar e vamos partir para essas mudanças. E falando nisso, vamos aproveitar e vamos chamar o nosso convidado aí. O Regis já está online? Está por aí, Regis? Vamos ver se ele dá um oizinho ali. A gente já chama ele. Vamos ver aí. Será que ele está online? Deve estar, né? Foi combinado. Ele marcou às 9h07 com a turma dele lá e agora são 9h07. Como é que faz aqui, Região, para te chamar? Consegue mandar a solicitação? Eu sou meio chucro ainda de botar. Tu tá tendo o privilégio de estrear aqui minha live na parceria. E como é que chama, meu amigo? Aqui no. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Fazer uma transmissão. Ah, aqui, achei. Vê se é isso aqui. Fazer uma transmissão. Vamos esperar aí ver se funciona. É para funcionar, né? Vamos lá. Pô, tô muito feliz mesmo. A Regis vai falar, a gente tem uma história muito bacana. A gente é amigo de longa data e para mim é um privilégio poder dividir esse espaço aqui com ele. Josiel, seja bem-vindo. Paraná em peso aqui na nossa live. Obrigado. Chama a esposa para assistir e as filhas também. Saudades do amigo, viu? Vamos ver se o Rez já entra aí. Acho que tá conectando. Tá dizendo que tá até aguardando aqui, Regis. Tu recebeu aí o chamado? Responde para mim, por favor, aí que eu tô ansioso. Vamos ver aí se já funciona. Te mandei. Tá aparecendo aqui embaixo que eu tô te aguardando, Regis. Ó, Regis não pode participar. Manda de novo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Fazer uma transmissão ao vivo com o Regis. Vamos ver. Acabei de te mandar aí, meu brother. Vai dar tudo certo, sim. Olha aí, ó. Parece que funcionou. Opa! Aí, abençoado! Seja bem-vindo! É nós toda hora, Maurão. Coisa boa, hein? Pô, sabe que é E sempre um aí? prazer falar contigo. Mas, cara, eu tava muito ansioso. Parecia que eu ia andar de avião pela primeira vez hoje, esperando o nosso horário aqui. Ao contrário de mim, Regis, tu já é um profissional aí da live, né? Tá fazendo live todo dia de manhã cedo. Nós vamos falar sobre isso Tô, também. tô. Mas eu quero agradecer a tua presença, cara. É uma satisfação enorme, tá? Eu acho que só eu e tu e poucas pessoas na face da Terra sabem a história que nós temos, o que nós passamos. E principalmente a mudança que nós tivemos de vida. Se fosse ver É? isso 15 anos atrás, ninguém imaginar que nós ia estar aqui falando de um personagem como Salomão, né? Não, de jeito nenhum. De jeito Bacana. nenhum. Ô, Regia, então assim, ó, eu já estava fazendo um comentário aqui, mas eu deixei para ti se apresentar. Se eu falar de ti, talvez eu vá envolver alguns outros sentimentos. Eu quero que tu te apresente para quem não te conhece ainda e para quem acaba acompanhando minhas lives aí. Fica à vontade, o espaço é teu. Eu quero primeiro agradecer, né, Maurão, por essa oportunidade aí. É muito legal a gente bater papo, trocar audiência, né? Hoje a gente viu e vê que esses momentos aqui eles vão ser muito mais reais do que a gente imaginava ter há um tempo atrás. Não existe mais a possibilidade de não viver isso, né? Mas tá aqui contigo como participante da tua live hoje é muito legal, porque o mais importante do que... Deu uma trancadinha, eu não sei se foi só aqui no meu, que deu uma caidinha lá no Regis. Vamos ver se ele volta ali. Daniel, seja bem-vindo. Gramado aí, ó. Acho que deu um probleminha com o Regis, já vou chamar ele de novo aí, tá? Isso aí faz parte, live é assim mesmo, né? Às vezes uma falhazinha na internet, mas nós vamos conseguir conversar com o Regis sim.
Já chamei ele de novo, logo ele tá de E volta. voltei. Ô, Regis, Então a gente estava falando que isso aqui vai ser muito mais normal, né, do que a gente está imaginando. Esse nosso bate-papo, trocar ideia, trazer pessoas para conversar sobre vários assuntos, isso vai ser muito mais normal, porque eu estava ouvindo hoje a, a Carol Cantelli, ela é uma arquiteta bem renomada aí no Brasil, e ela fala, cara, ou tu está ponto com ou tu está ponto fora. Acabou. é Não verdade. tem mais opção. Não tem mais opção, entendeu? A gente não tem mais como viver longe disso. Mas vai aí, Maurão. Domina a parada, manda fogo e que eu puder te ajudar, tamo junto. Na verdade, tu não acabou não respondendo minha pergunta. Eu quero que tu diga quem é o Regis pro pessoal que não te conhece, né? Ah, mas isso não é muito importante. O mais importante é a gente falar de Salomão. Beleza, então. Olha só, eu vou contar um pouquinho para dar a introdução do assunto, Regis, como é que Hum, despertou em mim esse de Salomão, tá? Eu uhum, acabei lendo esse livro do Tim Scott, que não sei se teve oportunidade de ler, que é o Salomão, o homem mais rico que existiu. E hum. ali, principalmente no começo do livro, ele fala que ele deu uns conselhos Eu li deu uns esse aqui, conselhos ó, para um amigo. na verdade não fala sobre Salomão, mas fala também sobre um pouco assim, não. Ele é um pouquinho que usa os mesmos, mas logo na introdução do livro é contado a história por um terceiro que deu a dica pro Stephen Scott, que ele estava num momento muito difícil da vida dele, tanto Uhum, financeiramente, pessoalmente, e essa pessoa que eu já estou achando o nome dela falou o seguinte pro Stephen, se tu quer um conselho meu, faça o seguinte, existem 31 provérbios 31 provérbios escritos por Salomão na Bíblia, tá? uhum, Leia um por dia e uhum, no mês que tiver 30 dias, tu lê dois no último dia. E uhum. tu vai ver que tu vai ter uma diferença absurda no teu jeito de lidar com as coisas e, obviamente, no jeito que tu leva a vida e das coisas que tu recebe em troca, ou seja, a semeadura e a colheita, entendeu? Sim. E aqui fala, até vou achar o nome aqui da pessoa que falou isso para o Steven, depois até ele acabou se apaixonando tanto por Salomão que ele acabou escrevendo o livro, e então eu acabei lendo esse livro e comecei a usar isso também. Eu já estou no meu terceiro mês lendo todo dia o Provérbio de Salomão referente ao dia, tá? E eu assim, ó, eu tenho notado algumas mudanças que têm acontecido na minha vida que eu não posso colocar em outro patamar a não ser desse novo hábito que eu trouxe para mim, entendeu? E assim, eu estou impressionado com que o quanto é atual, o quanto nos ensina, o quanto provérbios dentro da Bíblia é a instrução para que nós tenhamos uma vida abundante em todos os sentidos. Lá fala sobre perdições de prostituição, lá fala até sobre ser fiador, lá fala como lidar com os filhos, com a esposa, com o pai, com a mãe. Te ensina como viver no mundo. E eu estou apaixonado por isso. E por coincidência ou não, porque a gente crê que a influência que a gente recebe no mundo, algumas coisas que Deus quer nos passar, ele faz um movimento grande e Salomão está muito em voga. Tanto que a gente acaba vendo nesse mês um dos maiores influenciadores digitais do mundo na parte de finanças, que é o Thiago Nigro, primo rico, fazendo lives de manhã falando sobre os provérbios de Salomão dessa mesma forma, depois de ele ter lido o mesmo livro que eu li. Então, assim, essa paixão que eu estou sentindo foi passada para ele, tem mais gente usufruindo disso. Então, acaba nos instigando querer saber, pô, tá ali o cara escreveu isso aí. O cara tem todo o ensinamento do mundo. Ele foi o cara mais sábio, ele foi o cara mais rico do mundo até hoje. Ninguém bateu, nem o Jeff Bezos lá da Amazon Tá tem o dinheiro que perto. esse cara teve, se tá perto. Se for trazer para os dias de hoje, né? Sim, Então, sim, sim. pô, quem que é esse Salomão? Quem que é esse cara que transcendeu todas as possibilidades? Então, é esse assunto que eu quis trazer hoje aqui, porque eu vejo, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai chegar no fim da live e vai ver o quanto atual está esse assunto, entendeu? Então, por isso, não vai ser um questionário de perguntas e respostas, vai ser uma troca de ideia, porque eu também tenho olhado algumas coisinhas dele, e a gente vai poder conversar bastante sobre isso e junto aprender mais com quem está nos acompanhando também, né? Eu acho que esse é o objetivo, é transbordar nas nossas vidas e transbordar na vida dos outros, né? Eu não sei qual é que é a tua relação
com Salomão e com os provérbios. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso, depois eu vou ter umas perguntinhas para nós trocar. Maurão, assim, a minha relação com Salomão, com os provérbios e com, é, com esse conjunto de livros, né, que é a Bíblia, ela é uma relação bem, bem íntima até, assim, né? A gente sempre tem como melhorar, porém, já tem 14 anos que eu decidi que a Bíblia seria o meu livro, o meu manual de vida, né? E o que é legal, né, cara? É legal que a gente vai vendo as pessoas se dando conta de que tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente é, parte de um princípio que está na Bíblia, né? Então, Uhum. quando a gente olha para princípios, e aí a gente vai falar de finanças, né, o princípio da generosidade, o princípio da mordomia, esses princípios, quando quebrados, são criadas regras, mas esses princípios, eles estão, todos eles na Bíblia, e Salomão, quem que é Salomão, né? Salomão, ele começa bem já, porque ele é filho de Davi, Pô, né? essa é a primeira que eu ia te fazer, já está respondendo aí. É, Quem que é Salomão? então, ele já começa bem, porque Davi era uma unanimidade, Davi é aquele que muita gente conhece, porque é o cara que derrubou o gigante, e depois foi lá e Que era cortou a o pai de cabeça Salomão, dele, né? é o pai de Salomão, né? Então, Davi, ele era o único homem citado na Bíblia que tinha o coração segundo Deus. Deus falou isso, né? É um homem Pouca coisa, segundo né? então, assim, o cara começou bem, né? Ó, a Rena entrou aí na live aí. Agora tô. Agora deu, né? Se pudesse ter 3 pessoas, a gente trazia ela, que daí a live não ia acabar nunca mais. É verdade. E aí a gente olha para Salomão, Mauri, tu deu um exemplo do Thiago Nigro, cara. Eu tenho uma experiência com isso aí, que aconteceu o seguinte, ó. Há muitos meses, o ano passado, quando eu comecei a seguir os desafios do Thiago Nigro, né? Que eu comecei a mudar os meus hábitos e tal. A gente sabe, a gente trocava várias ideias, que eu comecei a acordar antes das 5 da manhã, Paraná, Uhum. e tem um grande amigo meu que também é um dos meus mentores, que é o Rivo, que é um Aham. assessor de autônomo de investimentos, que tem um escritório correspondente da XP aqui em Porto Alegre. Ele é um cara que me ajudou muito nesse abrir, nesse virar de chave, entendeu? Para a gente estar conectado a Ah, essas pessoas. E eu comecei a assistir o Thiago Nigro e um dia um amigo meu da igreja me mandou uma foto, falou: olha, quem está almoçando com quem? Thiago Nigro almoçando com o Thiago Brunet. Isso o ano aham. passado. E eu comentei com ele, até Aham. postei hoje nos meus stories, eu postei, cara, é desse jeito que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas o quanto a Bíblia é importante, ó, Alex, quanto a Bíblia é Oh, importante para a gente como princípio de vida e não como uma religião, entendeu? verdade, O verdade. grande problema é esse, é que as pessoas encaram a Bíblia como uma religião e na verdade não tem nada a ver. E eu falei, cara, o Thiago Nigro só vai se aproximar de Deus através de um cara como o Thiago Brunet, que é um cara Guilherme, que só fazer um dedinho hum, para quem não saiba quem é o Thiago Negro, é o primo rico, o famoso primo rico da o internet. Primo Tal. Rico, Desculpa isso. interromper, mas às vezes a pessoa não associa ele Uhum. ao personagem, né? Não, claro. Então, a gente olha hoje um cara que nem o Thiago Nigro estudando provérbios para ensinar finanças. Mano, isso é surreal, É entendeu? verdade, é Isso verdade. é a própria manifestação do reino de Deus na terra, mas o reino de Deus como reino, não como uma religião, entendeu? Como princípio. Porque o cara Aham, fala tudo que está ali, né? Então, o que era Salomão? Salomão, filho de Davi, que foi gerado em um adultério, né? Porque aham. Davi teve um relacionamento com Batseba, que teve um filho, que aquele filho morreu, e aí Que depois era teve. esposa de Urias, que era um general de Davi, né? Exatamente, isso mesmo, que era esposa de Urias. Urias era um capitão dele, um general dele, né? Então um homem de grande confiança, mas houve esse adultério, isso é um fato, está relatado ali.
não tem o que a gente falar, né? Então a gente percebe que Salomão ele já começa bem, né? Ele tem um bom mentor, ele tem um cara que vai Uhum, guiar ele, vai com conduzir certeza. ele, né? E aí que falando que a gente vai para o segundo questionamento é assim, ó. Ele era filho de Davi, que segundo o próprio Deus era o único homem da terra com o coração mais próximo dele, das ideias dele, Isso. cheio de defeito também, porque engravidou a mulher, mandou matar o esposo, mas isso não é o Aham. assunto da nossa live hoje. Mas ele teve um baita mentor. E acho que a principal questão, porque todo mundo conhece Salomão pelo dinheiro, pelas minas do rei Salomão, mas tem aquela história que foi aonde iniciou, que é a história da sabedoria, que ele pediu sabedoria, né? Vocês querem Sim. aprofundar um pouquinho essa história? Como é que começou essa história de por que Salomão pediu sabedoria? Como é que foi isso, né? Na verdade, assim, o que acontece? Deus visita Salomão num sonho, né? E pergunta para Uhum, ele, o que tu quer? Né? Nessa época, Salomão tinha em torno de 16 anos. Aí vamos trazer aham. para os nossos dias de hoje, né? Tu vai pedir para um guri de 16 anos, o que tu quer que eu te dou? Tipo, Deus chega e pergunta para ti, cara, o que tu quer? Hoje nós já ia falar um monte de bobagem com a idade que a gente tem. Imagina com Cara, com 16 anos. 16 eu ia pedir um 6 cilindro com uma caixa de som no porta-mala. Isso aí. E para dar banda lá na Avenida em São Marcos ainda, né? Pronto, é isso aí. Na festa dos motoristas lá, Pronto, é no dia isso da aí, festa eu dos ia pedir isso motoristas. aí. Então tu olha um cara Aham. que nem Salomão e a Bíblia fala que Deus chega para ele e fala, e aí, o que tu quer, né? E Salomão, acho que naquele momento ele pensa assim, cara, o que eu vou pedir, né? E ele pede sabedoria. Só que uma lona para botar no caminhão, diz o Alex. Tá bom. Só que Salomão, quando ele pede sabedoria, Deus tá ligado É. e quando Salomão pede isso, cara, o que acontece? Deus, porque só Deus sonda os nossos pensamentos, né? O diabo não sonda os nossos Aham. pensamentos. Ele olha para isso e fala assim: eu sei que tu ia pedir dinheiro, que tu ia pedir carro, que tu ia pedir Opala, que tu ia pedir um monte de coisa, mas por tu Uhum. ter pedido sabedoria, eu vou te dar a sabedoria e tudo mais, né? Então, quando a gente lê e estuda um pouquinho a história de Salomão, ali conta bastante na primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, ele conta bastante sobre a história de Salomão, a gente percebe que Salomão não foi um cara que fez o dinheiro de Israel naquela época crescer com imposto, não, ele foi um empreendedor. Ele Aham. começou o processo de escambo, né? Então ele De troca. trocava as Aham. riquezas que ele tinha pelas riquezas dos outros reinos, né? Até o momento em Uhum. que as pessoas viajavam para conhecer Salomão, para poder aprender com Salomão. Então, tipo assim, é como se fosse hoje, né? Seria vender curso online, não tinha internet, lógico, né? Aham, Mas claro, claro. iam lá fazer uma mentoria com Salomão. Então todo mundo que ia levava muitos presentes, aquilo foi enriquecendo o reino. E aí aqueles presentes ele Indiretamente começava a fazer. pagava pelos conselhos, né? Exatamente, pagava pelos conselhos, né? Pagava pelos conselhos. Então Salomão pediu sabedoria e pedindo sabedoria ele recebeu tudo, né? Ele recebeu tudo que Deus poderia dar para um Tu homem, sabe né? uma coisa que eu acho muito legal, desculpe te interromper, que assim, ó, normalmente nós íamos todos nós pedir os frutos, dinheiro, carro e tal e tal. E Salomão já foi de uma sabedoria, talvez até pela mentoria do pai, que era Davi, não era qualquer Óbvio, mentor, e ele óbvio. pediu as sementes, né? Que Uhum, através da, pedir o que que é a semente? É a sabedoria, não é o exatamente. fruto. E depois o que gerou ali foi os frutos através dessa semente que era a sabedoria. Isso é muito bacana. Com 16 anos ter esse discernimento, né? Pô, demais, né? Imagina, na verdade, se tu for avaliar, isso aí é uma coisa quase que surreal, como que um guri de 16 anos vai ter uma... E aí o que que acontece? Com tudo isso, né, Mauro? Ele começa a deixar códigos, né? Então, quando ele escreve Uhum, Provérbios e Eclesiastes e depois Lamentações, a gente vê... Lamentações não, perdão, Cantares. Lamentações é de uhum, Jeremias. Esses três livros, eles falam de três momentos de Salomão diferentes, né? Então, uhum, Provérbios fala de Salomão num momento já ensinando, né?
Eu gosto muito de Provérbios 20:13, que Salomão fala, não ames o sono, porque não venhas a pobreza. Abre os teus olhos e te satisfará com o pão. Então, isso, meu, esse é um Bacana, código bacana. top demais. Tipo, cara, não seja dorminhoco, não dorme demais, entendeu? É isso Então, os caras, aí. às vezes, ficam pensando, não, mas agora é pandemia, eu posso dormir até mais tarde. Cara, agora é o momento de acordar mais cedo, buscar Cedo. informação, porque hoje quem tiver conhecimento colocado em prática vai estar à frente de muita gente, né? Então, se a É gente for verdade. ler o livro de Provérbios, e como tu deu a dica ali no início, e eu sugiro que todo mundo faça isso todos os meses, porque é um livro Ah, eu não que paro mais. não, nem tem como parar, né? Então, por exemplo, a gente tem Provérbios 29, né, que fala quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Então a gente vê, e justos quando fala sobre povo, sobre justos, fala sobre autoridade, sobre liderança, né? Então a gente sabe que a liderança ela pode ser tanto no governo, tanto na empresa, na família, entendeu? Então quando Uhum, é justo, quando há um governo, há uma liderança, há uma autoridade com justiça, as pessoas ficam alegres. Mas quando é verdade. perversa essa liderança, então quem que escreve um negócio desses, né, com tanta sabedoria e se não for dada por Deus? Não tem como, né? É Não verdade. tem como. E Regis, eu até estava acompanhando algumas coisas, eu vi uma passagem que foi uma das demonstrações, porque, na verdade, pelo que eu entendi, naquele tempo de Salomão, o rei, ele tinha autoridade também de julgar, como se fosse um juiz, né? Então ele passava Sim, o dia naquelas audiências sim. e ficava resolvendo situações. E teve uma situação emblemática que foi colocada à prova, essa sabedoria que ele recebeu, que foi a questão das duas mulheres que o nenê morreu, né? Então, se tu me permite até fazer um comentário sobre isso, Por favor. parece que elas A dormiam live é tua, vou te na permitir hoje. valeu. Elas dormiam no mesmo cômodo e uma delas, as duas tinham um bebê pequeno e uma delas rolou dormindo sobre a criança e a criança faleceu. Antes que a outra acordasse, ela pegou o nenê morto dela e trocou com o nenê vivo. Era óbvio Uhum, que quando a mãe acordou, viu que o nenê morto não era o dela. E lógico. começou aquela tema e foram aonde? Foram falar com Salomão para Salomão resolver a situação. E era palavra contra palavra. E o que Salomão fez? Ele disse o seguinte: já que vocês não se decidem sobre quem é a mãe, eu vou pegar uma espada aqui e vou cortar essa criança no meio, vai ficar metade cada um. Tá? Uma das mulheres falou, ok, pode ser. E a outra disse, não, pelo amor de Deus, pode dar o bebê para ela. Né? Então, o que Salomão disse? Então, tu pega a criança, que a criança é tua, essa que disse que podia dar o bebê. Então, esse aí Exatamente. foi um exemplo absurdo de sabedoria, né? Que ele instigou elas a se entregar, no caso, né? Olha que legal minha mãe aí participando da live. Aê! Aê! Isso aí sim. Viu, Regis? Ah, Eu vi fazer um comentário. Eu vi também que o Christian Oliveira entrou ali. O Christian é convidado para uma live comigo. Está fazendo um projeto muito legal de desenvolvimento profissional, tá? uhum. Indico também para ele estar contigo, vale muito a pena. O Christian Oliveira, com certeza tu lembra dele. Show de Mas bola. voltando ao assunto do Salomão, né? Uma das coisas também que eu vi aqui é o seguinte: eu coloquei aqui algumas perguntas e uma delas é com relação ao seguinte. Como que a sabedoria de Salomão se colocaria nos dias de hoje? Eu sei que é meio chover no molhado, porque as pessoas hoje buscam muito conhecimento, tá? A gente está na era da informação, na era da tecnologia, o conhecimento é absurdamente fácil com esse aparelho que nós estamos nos comunicando aqui, mas a gente conseguir pontuar a diferença entre conhecimento e sabedoria. Tu conseguiria nos dar, assim, algum exemplo, alguma situação que a gente possa diferenciar esse entendimento? Eu acho assim, ó, Mauro, hoje 85% do nosso resultado está ligado ao nosso networking, né? Uhum. Então, existe uma máxima que fala que se tu conhece 5 pessoas, tu conhece o mundo todo, né? Alguém diz que Aham. se tu não precisa saber fazer, tu tem que ter o telefone de quem faça, Eu gosto né? muito de dados. E isso aí é muito fato, né? Então, não é tu saber tudo, mas tu ter a sabedoria de lidar com esse tudo, né? E ser É verdade. sábio, se a gente for falar de sabedoria, a gente olha muito também
além de Salomão, olhando para os dias de hoje, a gente olha para os orientais, né? Então vem muita sabedoria dos orientais, né? E quando a Aham. gente olha para isso, a gente percebe que uma das coisas que eu vejo que é uma característica de um sábio é o silêncio, entendeu? Porque crescendo nesses últimos 2 anos, no processo todo que eu vivi aí, que tu acompanhou de Uhum. depressão, de quebradeira, de deixar ministério e tal, eu tenho Aham. aprendido a ouvir muito mais as pessoas do que a falar. Embora tu me conhece, tu sabe que eu sou um cara que gosta bastante de falar. Mas Somos quando a assim, na gente. verdade, né? Somos assim. Mas quando a gente senta para ouvir alguém, né? E eu comecei a bater esse papo com o Rivo, por exemplo, que é um grande amigo e um mentor meu, eu sentava lá e Uhum. começava a ouvir ele falar e as coisas que ele dizia, aquilo para mim estava tudo muito longe, porque eu vinha de 10 anos de uma função eclesiástica e eu me Aham. deparei com um mercado que estava totalmente. Eu falei, cara, eu preciso mergulhar nisso, aprender, então eu precisava ouvir. Então, eu acho que a sabedoria hoje, né, ela não é só ter o conhecimento. Primeiro, lógico, saber onde buscar, né, porque hoje a gente tem muita Aham. opção. Entendeu? Então eu sempre digo para as pessoas que me dão a oportunidade de falar que a gente tem que ter 2 ou 3 mentores virtuais, porque mais do que isso tu não vai conseguir acompanhar. Quem consegue ter Concordo. um, eu admiro, mas eu não. Eu acho que tem opção de tu ter 2, às vezes até 3, porque cada um fala de uma área, né? Então Aham. eu escolhi ter 2 e um que eu acompanho periodicamente, mas isso traz o quê? Te mostra que tu precisa ser humilde para ouvir, né? Precisa ser É humilde para verdade, é ouvir. verdade. Porque o próprio Salomão escreve, né, que na multidão de conselhos há bom êxito. Isso está em Provérbios também, Aham. né? Então, porque senão a gente se expõe muito às coisas e acaba que tu absorve bastante, porque hoje para absorver conteúdo de qualidade basta tu, que nem tu disse, ligar o celular, ligar o computador, o YouTube, e tem muita gente boa mesmo entregando material assim, ó, que se pagaria 5, 10 mil reais para fazer um curso, os caras estão dando de graça, É entendeu? verdade, é Então, verdade. silêncio, para mim, é uma situação, porque quando tu tá numa mesa, assim, por exemplo, eu estou participando de umas reuniões para esse novo projeto que eu estou fazendo aí, umas reuniões online, cara, eu fico quietinho, só ouvindo. Os Ah, caras têm experiência ali, entendeu? Então eu entro naquela reunião, eu digo bom dia, fecho meu microfone e sento. E começo a anotar. No final, eu digo uhum. tchau, Deus abençoe, e deu. Só isso, entendeu? É. E viu, Regi, essa Tem mais colocação que um tu fez item na só que multi... eu quero, que Opa, eu quero desculpa. colocar. Além Vamos de ter lá. silêncio, humildade e paz. Paz por quê? O sábio, ele vai ser sempre um cara que vai tentar, na medida do possível, né, apaziguar a Uhum. situação. O cara que é sábio, ele não vai tomar um partido na hora e falar, não, galera, vamos dar uma acalmada aqui, cada um tem sua Aham. opinião e tal. Então, acho que são 3 pontos bem importantes: silêncio, humildade e paz, para É, se cultivar a tem sabedoria hoje. duas coisas que puxou voltando para Salomão e está dentro do contexto. Primeiro que tu falou na multidão dos conselhos, tá? Salomão foi muito esperto também na questão da administração, porque assim, ó, aquele tempo Israel era dividido, se não me engano, em 12 tribos, né? E ele convidou para morar dentro do palácio dele 2 pessoas das mais influentes de cada tribo. Então ele tinha um conselho de 24 pessoas, que seriam os conselhos das Bem tribos, lembrado, bem e lembrado. isso que ele falou agora da multidão de conselhos, ele se refere a essas 24 pessoas que estavam no conselho dele. Então, assim, apesar dele ter sido filho de Davi, apesar dele ter pedido sabedoria e ter recebido a sabedoria de Deus, ele mesmo assim teve humildade para colocar 24 pessoas representando essas tribos ou esses estados, como queira chamar, para Uhum. que também amparasse ele nas decisões, tendo humildade para dizer que era filho de Davi, que tinha recebido de Deus a sabedoria, mas que tinha necessidade do contraponto, né? Uhum. Então, isso que eu acho bacana. Então, assim, a gente vê muitas pessoas, tanto na internet, na rua e tal, os donos da verdade, entendeu? E isso, para mim, eu acho muito perigoso. Porque a partir do momento que tu é dono da verdade e tu sabe tudo, tu não sabe nada, né? Que a única Cara, certeza que nós temos é que nós não temos certeza nenhuma, né? se tu olhar essa questão de hoje
quem é o sabidão, quem não é. É só tu perceber o seguinte: quem entra em discussões, né, ou tipo para se defender ou para defender a sua posição. Esse cara até estava ouvindo o Primo Rico outro dia, ele falou: "Cara, eu não tenho tempo para discutir com ninguém, tem um monte de gente que vem falar de mim e tal, eu preciso, enquanto estão discutindo, eu estou ganhando dinheiro, né? Porque é o Aham. trabalho dele, entendeu? Então, quando a gente olha para isso e entende que, cara, eu tô aqui para aprender, eu vou é, é, respeitar a posição diferente, Uhum. entendeu? Mas Uhum. aprender o que dá. Muito tempo eu fui criticado de como é que tu ouve fulano, como é que tu ouve ciclano, porque no nosso meio tem muita religiosidade, né? E a Tem. religiosidade, Aham. ela é um negócio que mata, 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 e tem matado muita gente, e vai matar muito mais gente ainda, porque o povo não acorda para isso. Mas olha só, outro dia, eu estava, isso já faz tempo, ouvindo um pastor que tem umas posições bem polêmicas, assim, em relação à política, né? Aham. E aí ele falou assim, cara, estão reclamando porque eu curti o negócio do fulano de tal, porque o cara é a favor do Uhum. aborto. E aí falaram, como que um Aham. cristão pode ser a favor do aborto? Então, tipo, eu curti o negócio do cara e eu já sou a favor do aborto, entendeu? Do Então, aborto também. Já te rotularam como isso. aborto. Já me rotularam, exatamente. Já me rotularam, deu. Se eu falar alguma coisa hoje a respeito de qualquer posição aí, eu não quero entrar nessa esfera, porque acho que ela é uma discussão de um pântano, né? Pantanosa, porque está sempre afundando. Mas o que ele deu de exemplo, e para mim marcou aquilo, e eu queria dar esse exemplo aqui, eu acho que vale bem para o que tu está falando. Tu é casado, eu sou casado, a gente tem as esposas abençoadas, porém, Amém. contudo, entretanto, a gente não concorda com tudo que elas fazem, assim É como verdade. elas não concordam com tudo que a gente faz. E nem por isso a gente vai se separar. Então, É verdade. esse é É o grande verdade. detalhe, entendeu? Eu concordo com o que o cara falou lá, porém, ele tem uma posição ali que eu não concordo. Mas hoje, nesses extremismos, que foi polarizado o Brasil em tudo, né? Então, ou tu Aham. é azul ou tu é vermelho, tu é gremista ou tu é colorado. Vou usar os nossos times aqui, porque tu é colorado e eu sou Aham. gremista, né? Aham. A gente não pode se falar, a gente não pode ser amigo, porque a gente é contrário. Isso não tem nada a ver, né? Isso aí não vai dar risada, vai se arriar um no outro, vamos chorar, vamos rir quando o outro. Normal, mas as pessoas não conseguem ter relacionamento com as diferenças. Então, quando eu busco É. sabedoria, eu começo a ficar um pouco mais esperto nisso, e aí eu pego um pouquinho vamos lá, do Primo Rico, pego um pouquinho do Tio Uli e vou olhando falando, pô, peraí, tá somando, aqui eu não concordo com o que esse faz, eu não concordo com o que ele É isso aí. faz, né? Então, de repente, o, o, o Primo Rico é um cara que gosta de DBRs, né? Sim. DBRs e ABRs, não, é BDRs, Isso. BDRs e ADRs, né? Ele não, É isso aí. ele é um cara que gosta disso, ele bota dinheiro lá fora e tal, paraná. Mas tem gente que não curte muito, porque o dólar é muito não sei o que e tal. Mas isso não faz o cara deixar de ser bom ou ruim, né? É bem isso. Essa é a treta, né, E cara? daí, isso, Regis, que eu me impressiono o exemplo ali de ter esse conselho que Salomão tinha. Porque assim, cara, isso é numa humildade de ouvir as pessoas, de seguir no ponto que ele estava. Porque assim, ó, hoje tudo que falta tinha ali. Conversas, organização, respeito às diferenças de cada local, organização, um líder posto não por espada, mas sim por inteligência, entendeu? Até porque o que menos teve no reinado de Salomão foi espada, porque foi um reino de muita paz, até um pouco por culpa, ou motivo, ou situação, de que Davi acabou com, matou todos os inimigos, não tinha mais o que. Tava limpo o Davi era terreno. muito, matou todo mundo, né? Então ele teve essa tranquilidade, ele teve. Mas eu assim, ó, é o do Salomão, o homem mais rico Salomão tinha toda a sabedoria. Cara, mas eu por mim aqui vou me atrever a colocar Salomão, o cara mais sábio, mais humilde que eu já conheci também. Por ter essas Sim, sim, pessoas. sim, sim, sim. O Marcão aí, que é o meu líder aqui da igreja, falando, ó, sabedoria está no ouvir e não no falar. Marcos, perfeito, cara, é o que a É gente isso aí. aprende.
Entendeu? Então ele tinha o conselho aí que nos ensinava isso também, né? Deixa eu E citar uma das uma, perguntas, deixa eu citar vamos lá? uma, antes de tu me encher de pergunta aí porque tu quer me sacanear, deixa eu citar aqui um provérbio que eu acho que é bem interessante relacionado às finanças, tá? Porque para quem trabalha com finanças ou quem quer entrar nesse mercado ou quem, enfim, isso na verdade é para a vida, reputação, né? Então, Uhum, Provérbios 2:21 diz assim: porque os retos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela. Mas os uhum, ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão exterminados dela. Então, assim, retos, né? Só para a gente habitar na terra, a gente tem que ser reto, a gente tem que ter uma boa reputação, a gente tem que ter caráter, né? Então, uhum. tudo que o inimigo quer com a gente é fazer com que a gente tenha um caráter que não seja semelhante ao caráter de Deus. Então a gente precisa Uhum. entender É algumas isso aí. questões como o valor, né? Na nossa vida profissional, na questão das finanças, a gente precisa entender que o valor ele precisa ser gerado. Eu preciso ser um cara de valor, Uhum. tu precisa ser um cara de valor. Tu tá gerando valor com o teu conteúdo para pessoas, tu tá gerando, tu tá transbordando na vida das pessoas. Olha quem entrou aí, ó. O futuro Pô, João prefeito de Derli, Porto hein? Alegre, João É Derli, isso aí. queridão, homem de Deus. Tamo junto, João Grande, Derli, João. tamo junto. Conta com a gente aí que esse ano vai ser lindo. Então, gerar valor, né? Eu falando em gerar valor, Aham. entrou um homem aqui que para mim tem muito valor, um cara que gera valor, entendeu? Então, o que que acontece? O que que hoje todo mundo fala? Ah, eu preciso de coisas rápidas, eu preciso ganhar dinheiro rápido, eu preciso, né, fazer as coisas rápidas. E na verdade, o que que a gente precisa? A gente precisa gerar valor a longo prazo, Claro, entendeu? é isso aí. A É isso longo aí. prazo, né? Porque seguir, quando a gente decide seguir a Deus, a gente precisa entender o seguinte, cara, eu estou seguindo então Provérbios, nós estamos falando aqui sobre Salomão, beleza? Só que tem regra para essa parada aí. Esse jogo aqui tem regra. Deus fala, vai ser Aham. assim, assim e assado. Então já vou até me adiantar aqui para falar um pouquinho do que eu sei que daqui a um pouco tu vai me perguntar uma coisa aí que vai me deixar meio de saia justa, né? Mas só não esquece que tu vai participar da minha live também, né? Então, ó a tua Ah, mãe lá, ó. Dá oi pra tua mãe fica falando aí, ó, olha eu aqui. Tá, Tia Anice, a nós minha mãe, estamos te vendo. cara, a minha mãe estava numa live do tio Uli agora há pouco comigo, foi vendo sobre investimento, cara. Minha mãe mudou. Ela fez uma operação que ela teve um probleminha na cabeça, teve que tirar um coágulo ali, tá Aham, sabendo? aham. E a mãe virou a chave. A mãe agora Pô, quer tio Uli. beleza. Tu falou pro médico lá, já aproveita, já ajeita esse parafusinho aqui, já ajeita ali e deixa ela lá. É isso aí. Ela entendeu que ela recebeu uma oportunidade mais um tempo conosco, aí ela tá buscando coisas Deixa eu melhores falar uma para ela coisa, deixa eu também. aproveitar que ela tá aqui na live, tu também, eu preciso falar uma coisa aqui que agora o Espírito Santo me constrangeu. Quando eu fui morar em São Marcos, há 19 anos atrás, nossa, 19 anos, Mauro. É. Meu Deus, cara. Eu passei por umas situações bem delicadas lá e quem me acolheu foi essa família. Fui morar na casa deles, na casa de Tia Anice, Aham. o melhor café do mundo ela fazia. Aí nós tomava garrafão de vinho, naquela época nós era tudo louco, né? Nós ia lá no Aham. interior, buscava os vinhos lá e ligava o fogão a lenha, era pinhão e vinho, né? Mas que É isso tempo. aí. Então eu tenho uma gratidão enorme por essa família, uma gratidão enorme, né? Além do Mauro e da Tianice, a Aline, a Amanda, né? Hoje todo mundo com família feita, aquela época nós era tudo biruta junto, né? E graças a É Deus a gente está verdade. aqui hoje glorificando a Deus, falando desses códigos maravilhosos. Bebiam muito vinho. Era, você não precisava contar, né? Isso não precisa falar, né? Que a gente bebia muito vinho. Ó, entrou a Thaís Ribeiro aqui também, que está me ajudando e me mentoreando nessa transição de carreira que eu estou fazendo. É uma Bacana, profissional bacana. top aí nessa área. E, cara, e Salomão é ler provérbios. Agora, não é só ler, né, Mauro? É pegar aquele É. provérbio ali e falar, cara, tá bom, esse código de Vou Salomão aqui viver tá isso. para mim. Exatamente. Como que eu faço para viver ele
no meu trabalho, nas minhas finanças pessoais, né? Aham. Pô, ela tá E, nos dando aí. e, Tira tua mãe da live, cara. Ela tá nos entregando ali, é, ó. a interpretação, nós tentando ser mais parecido com Salomão, ela está colocando É, nós lá para agora, ajuda. agora entrou a Tina ali. A Tina também agora vai dar para todo mundo aqui nossos podres. Aí estamos perdidos. A live vai Ô, acabar. Deixa eu te perguntar, nós tava desenvolvendo Salomão ali, mas não deu tudo certo para Salomão, porque no final ali a coisa parece que melou, né? Então, O que podemos falar? O que aconteceu com Salomão ali no final, cara? o que que acontece, cara? O que que eu percebo, assim, né? Com esse pouco tempo que eu tenho aí de ler, de estudar, né? Primeiro, cara, Salomão era homem como qualquer outro. Começa por aí, Hum, né? Ele já estava mais velho, ele já tinha tido as 1.000 mulheres dele, e aí ele começou a fazer o quê? Ele começou ele começou a quebrar alguns princípios, né? Ele começou porque, por aham, exemplo, tinha um princípio, tinha uma regra de Deus para o povo de Israel, que o rei ele não podia se relacionar com mulheres estrangeiras, né? E Salomão aham, ele quebra essa regra, né? Ele quebra essa regra e ele quebra essa regra de forma, digamos assim, cara, com 1.000 mulheres, né? Então é punk, entendeu? Então, aham, e a Bíblia diz que Salomão, além de quebrar essa regra, ele amou muito essas mulheres. Então não foi só o pecado de estar com as mulheres, mas de amar aquelas mulheres. Ou seja, ele deixou de amar mais a Deus, né? E sim, começou a amar mais o pecado que ele estava cometendo diante da regra que Deus tinha estabelecido para ele quando ele era rei. Aí alguém pode perguntar aham, assim, ah, tá bom, legal, vocês estão falando de Salomão, aí me chega no final e fala de um cara desse. Agora a questão é o seguinte, primeiro, a humanidade que eu tenho, que tu tem, ele também tinha. Então, a aham, gente muitas vezes se deixa levar pela emoção. E qualquer ser humano tem emoção. E quando tu te deixa levar uhum, pela emoção, principalmente na parte financeira, na área dos negócios, a gente sabe que tu vai fazer alguma coisa errada, né? com E um certeza, outro com ponto que eu certeza. acho bem importante citar, que Salomão realmente não terminou bem, mas a questão é, né? Eu aprendo muito mais com o erro das outras pessoas do que com os acertos, É né? verdade, Então, é hoje verdade. eu estava até fazendo uma mentoria com uma pessoa ali, ela perguntou para mim assim, ah, como é que faz tal coisa? Eu falei, olha, eu não sou o cara mais, eu não sou o cara que mais conheço como fazer isso, mas eu posso te dizer como não fazer isso, né? Uhum. Então a gente se ajuda também dessa forma, né? E eu vejo assim que o plano superior foi tão perfeito para Salomão que tinha essa parte dele pisar na jaca no final de tudo ali, para que nós tivéssemos um entendimento e falando dele hoje aqui, vendo ele como um de nós, um de nós. E tanto assim, tanto as boas coisas que ele fez, tanta sabedoria que ele buscou, tanto discernimento, tudo que ele fez na parte boa que todo mundo sabe, e nessas escorregadas também, provam o quê? Que nós podemos ter uma vida nesse sentido de fazer as coisas boas, sabendo que a gente ou pisou, ou pisa, ou acaba pisando na jaca ali. O que é tudo isso? Vamos usar assim, é humanizar o processo, entendeu? É humanizar o processo e cada vez mais provar que ele era como nós e coisas como ele a gente pode fazer também ou até maiores, né? Então eu acho muito legal isso, a questão da humildade que eu já falei, a questão das escorregadas que ele deu, para que nós entendamos que assim, ó, Deus aceita que a gente, como aceitou, acabou perdoando Davi pelo pai dele, pelo que fez, e acabou perdoando ele também. Porque assim, fora os pecados que são errados, que a gente não deve seguir, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que acontece ali. Pô, Salomão errou, mas o coração dele é bom. Errou, foi, pediu perdão, voltou. Davi, mesma situação, entendeu? Então, assim, é humanizar pessoas como essas. É isso aí, Dilma. É melhor o fim do que o começo, do que o meio. Não há dúvida quanto a isso. Então, assim, ó, porque o que eu vejo? Deus, dentro da sua sabedoria, já sabe o meu fim, já sabe o teu fim.
E para ele não é novidade nenhuma. Mas ele quer saber como é que a gente se porta no processo até lá. Isso é de interesse dele. Porque ele já sabe onde é que nós vamos estar. Desde o tempo E que nós tem um estávamos no ventre detalhe, da né, nossa Mauro? mãe, já do nosso fim. Mas ele é muito curioso para saber como é que nós vamos reagir ao meio, ao caminhar. Eu vejo Sim. dessa forma. E Então, por tem um isso que acontece essas detalhe. coisas com nós, acontece com o irmão, né? A gente vai criticar o fim de Salomão, por exemplo, né? A gente vai criticar o fim de Salomão, mas a gente não teve o que Salomão teve, É, entendeu? É a mesma nós não coisa, tava lá. exatamente. E outra, eu não tinha a condição que ele tinha, e eu não estou exposto às, às, aos bônus e nem aos ônus de O ser um rei, ônus. entendeu? É Então, isso eu aí. olho, por exemplo, hoje para a vida de Jeff Bezos, que triplicou quase o patrimônio dele nessa crise, né? Cara, Aham. esses dias ele postou uma foto lá de pijama lá e tal, né? Mas tu não sabe o que que passa na frente daquele cara toda hora, entendeu? É verdade. Quantas É verdade. tentações ele sofre a cada momento que entra 1 bilhão na conta dele, entendeu? E é a Então, cada momento, né? hã? E é a cada momento que entra grana na conta Exatamente, dele, né? exatamente. E aí, a gente está aqui ganhando os nossos R$ 1.000 aqui, mil e pouquinho, e a gente está falando do cara lá que fatura trilhões por ano e bota no bolso bilhões, entendeu? É Então, isso aí. tá, mas É espera isso aí. aí, eu não posso me comparar também. Ah, mas por que que o Salomão se perdeu? Cara, alguém aqui está falando sobre luxúria. Pode ser, entendeu? Pode ser que ele se É. atrapalhou, mas É o tem, Dilvo, ele é diácono da nossa igreja lá. tem uma questão muito séria que a gente tem que olhar, que nesse ponto a gente faz muito errado, e eu me incluo totalmente nisso, que é a questão de julgar e criticar, né? Porque isso não passa de Uhum. inveja, na real, né? É Quem tem verdade, muito é verdade. dinheiro. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão criticando. Ah, porque o fulano, porque o ciclano só fala em milhão, porque o Beltrano só fala. Quem tem problema de falar de dinheiro é porque tem problema com dinheiro, Com entendeu? dinheiro. Eu, como não tenho problema de falar de dinheiro, e eu não tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com a falta dele, Deu eu uma posso. falhadinha no teu som. Já acho que dá uma mexidinha no teu microfone. Tá me ouvindo agora? Não, ainda não. Não. Pessoal, só Poxa, comenta se tá ouvindo o resto direitinho, por favor. eu tô te ouvindo super bem. Não me ouve? Talvez seja o meu aqui até, entendeu? Mas enfim, toca a ficha aí. Se o pessoal tá te ouvindo, E agora tá me ouvindo? eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo bem baixinho. Alguém pode comentar ali se tá ouvindo o resto direitinho? Sabe o que que é isso? Isso aí é o Satanás querendo derrubar nossa live. Não estão ouvindo. Baixou a tua foto aqui, o pessoal tá comentando. Baixou. Hum, Voltou. Perfeito. Voltou. tá. Pode falar Isso, aí. Desculpa, isso aí vai é o, lá. isso aí é o Satanás que tá É. fazendo a gente não. Então, assim, o que que acontece? Quando eu tô julgando as pessoas que estão em outro momento, é porque eu tô com problema com aquele momento, entendeu? Uhum. Então eu preciso entender que eu tenho que ficar quietinho, fazer a minha e deixar as pessoas que façam a deles, e se puder me ajudar, me ajuda. Se eu puder receber e ser transbordado para aquela pessoa, eu vou ser transbordado e ponto. Não tem muita conversa. Uhum. Ô, Regis, por incrível que pareça, cara, falta 5 minutos para terminar a nossa live. Infelizmente, o Instagram, ou felizmente, quando nós ia virar a noite aqui, É ele verdade. limita nós a 1 hora, né? Eu gostaria assim, ó, pessoal, só para quem não conhece o Regis, ele tá com um projeto muito legal, que é de manhã cedo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse teu projeto das lives da manhã, Regis, convidasse o Ah, pessoal para A gente participar. a gente tá às 6h37, a gente faz um momento de reflexão ali num livro que às vezes eu fujo dele também, porque eu sou livre e falo o que eu quero, entendeu? Aham. Mas é o livro Uma Vida com Propósito, até tenho ele aqui, ó, que é de um autor muito top. Esse cara aqui, ele fala de uma vida com propósitos, né? Então ele fala para que eu estou na Terra. Isso é muito legal. Hoje a gente falou sobre tentação. Foi muito massa Esse o livro, bate-papo. ele tá no criado mudo da minha esposa, tá no criado mudo da Elida ali. Ela tem lido esse livro aí. Que top. E são 42 dias, nós amanhã entramos no dia 27. Então eu estou muito Aham. feliz porque, na verdade, eu tô me vencendo, né?
Então já são 26 dias, Aham. todos os dias, sábado, domingo, todos os dias eu entrei ao vivo às 6h37 e amanhã estamos aqui de novo. Quem quiser acompanhar, Apesar tá que seis, convidado. só para quem não sabe, 6h37 para mim, pro Regis, já tá tarde, porque nós estamos em outro Não, compromisso, 4h59, né, Regis? eu tô acordado há 2 horas já. É isso aí. Estamos, né? Eu também Estamos, tenho. isso. Então, Tu já estamos. foi pedalar, tu já fez um monte de coisa. Aham, aham. Mas assim, pessoal, o que que eu quero dizer? Eu quero agradecer a tua presença, cara. Olha, eu fiquei até nervoso hoje, para te falar a verdade. Tomei um monte d'água aqui, porque é uma satisfação absurda, cara, poder ter uma amizade como eu tenho contigo, que há mais de 20 anos, tá? Eu tenho minha filha Júlia, que está com 23, ela é de 22, né? E o resto brincava com ela, tá? Tenho muita história por aí. Então, assim, a gente já fez alguns projetos junto, o último foi final de 2018, e assim, ó, já passamos por N coisas, já ficamos longe muito tempo sem se falar, já ficamos muito próximos, e nada muda isso, porque a gente sabe que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. E a quem sabe ali na frente eu sei que tu está com um projeto novo, que é uma abelhinha que está te mordendo agora, que me mordeu há muito tempo também. Tu vai criar paixão pelo que eu já tenho de paixão, entendeu? E daqui a pouco ali na frente, a gente não sabe. Mas o que a gente tem que saber e usufruir é o momento de agora. E eu quero deixar para ti de coração. Amo tua vida, amo a tua família. Eu sei que é recíproco isso, tá? Tu já demonstrou aqui mesmo. É de uma felicidade imensa nós poder estar falando o que nós estamos falando hoje aqui e quanto as nossas conversas evoluíram, tá? Isso não é obra minha, não é obra tua. A gente sabe de quem que é a obra na nossa vida. E a gente espera que em 2040 a gente esteja fazendo live, em 2060 a gente esteja fazendo live, e Lógico, quando nós estamos mais conversando longe daqui, né? Isso é muito exatamente. legal. Eu quero te agradecer de coração. Quero deixar um recadinho para quem me acompanha aqui, segue o Regis, porque assim, ó, é conteúdo de qualidade, é pessoa de qualidade, é gente como a gente, e nós descobrimos que é gente como eu, tu e Salomão, nós somos um trio agora, né? Nós somos um trio. Então, eu fico muito feliz, se tu quiseres fazer as tuas considerações finais, e fica bem à vontade, que o espaço é teu, cara. Tamo junto até depois do fim. Essa é a minha consideração. Fala para quem tu Ah, legal. quiser, o que tu quiser, e Deus te fez filho e imagem e semelhança dele e te deu liberdade para dominar na terra. O que fugir disso é religiosidade e bobagem. Vai para cima. Isso aí, cara. Isso aí, Tamo cara. junto. Obrigado, João. Vou te cortar ali para encerrar a live. Quero, ó, e assim, ó, o convite que tu me fez, só me chamar. Se for 6h37, 4h37, a hora que tu Tô quiser, ligado, tô estamos ligado. juntos depois do fim, porque nós estamos batendo na porta, né? Exatamente. Valeu. Um abraço. Pessoal, eu vou dizer para vocês, para mim, muito gratificante o que aconteceu aqui. Estou muito feliz para quem ficou até o fim, para quem não pôde participar, essa live vai ficar gravada também no IGTV, depois eu posto lá no YouTube também, tá? Quem teve aqui, quem está assistindo depois, muito feliz, foi muito bacana, a presença do Regis aqui brilhantou muito, eu vou trazer outras pessoas também, tá? E assim, o propósito dessa live, como todas as quartas-feiras nós temos feito, é transbordar. Como eu falei, não importa se tem uma pessoa ou 1.000 pessoas assistindo, essas lives vão acontecer todas as quartas-feiras, tá? Por quê? Porque se faz bem para você, para mim faz muito mais. Então, se acontecer um dia aqui de eu estar falando sozinho na live, isso não faz diferença nenhuma, porque a gente sabe que é tudo parte de um propósito maior, tá bom? Quero agradecer a todos. Essa live ela vai estar depois disponível no IGTV. Quem quiser compartilhar, assistir de novo, fica bem à vontade. Christian, tá convidado para uma live aí, vamos marcar, tá bom? Estão me avisando que vai faltar 20 segundos aqui para terminar. Então, nesses 20 segundos, eu quero mandar um beijo para todos vocês. Hoje eu vou dormir muito feliz se eu conseguir dormir, porque foi muito bacana, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo